Henrique vai ressurgir dos mortos para desmascarar Isis para Berta e acabar com a farsa de uma vez por todas. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, depois de anos desaparecido, Henrique vai reaparecer na casa de Berta e revelar que Isis o traiu com Guga e tentou dar um golpe da barriga. Mas o choque não para por aí. Além de expor a traição, Henrique também vai revelar que investigou Lady, Sirley e Evelyn, esse tempo todo revelando que todos enganaram a matriarca desde sempre. Furiosa, Berta vai expulsar todo mundo da mansão e ainda humilhar Isis e Sirley na frente de todos, deixando a vigarista em completo desespero. Berta avisa: eu confiei em vocês e vocês me apunhalaram pelas costas. Saiam da minha casa agora, antes que eu mesma trate de acabar com vocês. Tudo deverá acontecer logo após Isis não se conformar em não ter conseguido acabar com Berta por causa de Sirley. Isis, ainda furiosa com a situação, desabafa com Lady, claramente frustrada. Sirley não deixou eu acabar com Berta de uma vez por todas e ainda ameaçou a gente. Não sei o que ele pensa que está fazendo. Lady, tentando analisar a situação de forma mais calma, responde: ele está muito envolvido com Berta. Isso é claro. Talvez seja um problema, mas no fim das contas, pensa que você ainda não matou, então, por enquanto não é tão grave. Não vai presa por isso. Isis, com um sorriso sarcástico, responde com uma dose de malícia: mas agora a velha vai descobrir que Tomás não é neto dela de verdade. E as cabeças de todo mundo vão rolar. Vou acabar com tudo de uma vez só. Lady, um pouco preocupada com a gravidade das ações de Isis, reflete: nunca imaginei que uma coisa dessas fosse acontecer. Está ficando sério demais. Isis, com uma expressão de quem está pensando no próximo passo, afirma: nem eu, mas agora vou ter que arranjar outra maneira de Berta não descobrir a verdade e que ela não fique sabendo das minhas mentiras. Lady, com um sorriso irônico, provoca: e eu acho que ela já sabe da sua traição, não? Isis a encara com fúria nos olhos, enquanto tenta pensar em alguma solução para isso que está vivendo. Enquanto isso, Berta, em casa, percebe a crescente tensão de Sirley e, preocupada, pergunta: está tudo bem com você, querido? Parece preocupado. Sirley tenta disfarçar, mas a ansiedade é visível em seu rosto. Ele responde, tentando soar calmo: estou só preocupado com você, Berta, com essa história toda do exame de DNA do Tomás. Não gosto de saber que algo assim está em jogo. Berta sorri, tentando aliviar a situação, e fala com calma e compreensão: independente do resultado, vou continuar amando Tomás como meu neto. Ele não tem culpa de nada, mas de qualquer forma quero saber a verdade. Não posso ser feita de trouxa por Isis. Sirley, ainda com a tensão crescente, concorda, tentando manter o controle: eu entendo e concordo com você, mas acho que tudo isso está nos afetando mais do que deveria. Mais tarde, Tomás e Evelyn chegam à casa de Berta para o jantar, trazendo seu filho pequeno nos braços. Berta os recebe calorosamente, com um sorriso no rosto, enquanto Sirley também se aproxima para cumprimentá-los. Com os olhos brilhando de felicidade, Berta diz: que bom que vocês vieram. Vamos aproveitar a noite em família. Evelyn sorri e agradece, enquanto Tomás, com um semblante preocupado, pergunta: como estão as coisas por aqui, vó? Está tudo bem com o exame de DNA? Isis, que estava quieta até então, observa essa conversa com um olhar disfarçado de nervosismo. Ela então tenta desviar o assunto e responde com um sorriso forçado: não se preocupe com isso, Tomás. Tenho certeza de que nada vai mudar. Berta, sentindo a tensão no ar, olha para Isis com um olhar desconfiado, mas tenta manter a calma, dizendo com voz firme: eu espero que sim, mas independente do resultado,
Vou continuar amando você como meu neto, Tomás. Você não tem culpa de nada. Isis tenta manter o controle da situação, mas a tensão está clara em seu rosto. O clima ainda estava carregado de tensão, quando, de repente, a campainha toca. Lady vai até a porta para atender. Ao abrir a porta, ela se depara com um homem bem vestido, com uma expressão séria. Ele, com voz firme, se apresenta. Boa noite. Eu vim falar com a senhora Berta. Lady, surpresa com a visita inesperada, questiona desconfiada. Quem é o senhor? O homem responde calmamente. Meu nome é Henrique. Eu sou filho de Berta. Lady olha para ele, atordoada, e não consegue esconder a surpresa. Antes que ela possa reagir, Berta se levanta da mesa rapidamente e vai até a porta. Ao ver Henrique, sua expressão se transforma completamente. Seus olhos se enchem de lágrimas e Berta fala: Henrique, não pode ser. Você está aqui? A sala fica em silêncio por um momento. Todos na mesa, agora, olham para na porta, atônitos. Tomás se levanta e, com uma expressão confusa, pergunta: é o meu pai? Ele está vivo? Isis observa tudo com um olhar nervoso, sem saber o que fazer. Sirley, igualmente surpreso, tenta entender a situação. Henrique, com uma expressão séria e de emoção, olha para Berta e, com a voz rouca, responde: eu sou seu filho, Berta. Eu voltei. Berta, completamente em choque, dá alguns passos para trás. Coloca a mão sobre o peito, claramente emocionada, e pergunta: meu Deus, você realmente voltou? Onde esteve todos esses anos? A casa inteira fica em silêncio, todos aguardando a reação de Berta e tentando entender a verdadeira história por trás desse reencontro inesperado. Henrique, com os olhos marejados de emoção, olha fixamente para Berta e diz, com um leve sorriso, como se finalmente pudesse descansar: eu não morri, mãe. Eu voltei, depois de tanto tempo. Berta, totalmente atônita, não consegue acreditar no que está ouvindo. Ela dá um passo em direção a ele e os dois se abraçam com força, emocionados. Berta, com a voz embargada, diz: Henrique, meu filho, você está vivo? Depois de todo esse tempo, você está realmente aqui? Eu ainda não consigo acreditar. Enquanto isso, Lady tenta disfarçar o choque, mas a expressão em seu rosto revela o quão abalada ela está com a revelação. Tomás, observando a cena, se aproxima e, com um sorriso de alívio, corre até Henrique e o abraça, com lágrimas nos olhos. Tomás então fala: pai, eu não posso acreditar nisso. Eu pensei que jamais te veria de novo. Henrique, com os olhos cheios de lágrimas, segura Tomás com força e diz com uma voz emocionada: eu estava morrendo de saudades de vocês. Eu sabia que ia voltar. Isis, com a expressão de horror e choque, começa a tremer. Ela se aproxima da porta, tentando disfarçar, e fala, quase sem acreditar no que vê: isso não pode estar acontecendo. Lady, Sirley e Evelyn, igualmente surpresos, trocam olhares nervosos, sem saber o que esperar dessa reviravolta. Henrique, ainda abraçando Tomás, se afasta lentamente de Berta e, com uma voz séria e resoluta, diz, finalmente revelando o motivo de sua volta: eu não voltei antes porque fiquei sem memória depois de ter sido atropelado pela lancha. Mas eu sobrevivi por um milagre e eu vim para salvar a minha mãe de um perigo muito grande. Berta, agora ainda mais confusa, questiona com um semblante perplexo: o que você está falando, Henrique? Que perigo? Henrique então olha diretamente para Isis, com um olhar carregado de ressentimento, e dispara, revelando a verdade de forma brutal: a Isis é uma vagabunda. Ela estava me traindo com o barqueiro que trabalhava pra gente. Há 10 anos atrás, o tal do Guga. Ela mentiu para todos nós, e eu não podia deixar isso passar.
Isis se desespera ao ouvir as palavras de Henrique. Seu rosto empalidece e ela começa a gaguejar, tentando se justificar. Berta e Tomás ficam em choque, incapazes de processar tudo o que está acontecendo, enquanto Lady, Shirley e Evelyn observam a cena, preocupados com o rumo que tudo isso está tomando. O silêncio se instala por um momento, antes que Berta, sem acreditar no que ouve, questiona com uma voz trêmula: O que? O que você está dizendo, Henrique? Isso é verdade? A tensão na sala aumenta, enquanto todos aguardam a próxima reação de Isis. Henrique, com o olhar sério e determinado, começa a falar, revelando toda a sua verdade. Desde que recuperei a memória, fiquei pensando na melhor forma de me aproximar de vocês e livrar a minha mãe dessa desgraçada. Ela quase me matou e agora temia que ela fizesse o mesmo com a minha mãe. Eu não ia deixar isso acontecer. Berta, incrédula e furiosa, olha fixamente para Isis. Sua expressão se transforma em raiva. Ela grita, com uma voz trêmula, a dor de anos de engano: As minhas desconfianças sobre você, Isis, eram verdadeiras. Eu sabia que tinha algo errado. Tomás, ainda chocado, olha para Henrique e a revelação de tudo que acabou de ouvir finalmente o atinge. Ele diz, incrédulo: Isso quer dizer que eu sou filho do amante da minha mãe? Por isso não tenho o tipo sanguíneo compatível com o de vocês? Henrique confirma sem hesitar, com uma expressão amarga de quem carrega anos de mentiras. Sim, Isis engravidou do Guga e me deu o golpe da barriga. O amante dela tentou me matar, mas não parou por aí. A revelação é um choque para todos. Isis, desesperada, começa a se justificar, mas a raiva de Tomás explode. Ele olha para ela com um olhar de total revolta. Você me enganou esse tempo todo. Como pôde fazer isso? Berta, também completamente revoltada, olha para a mulher que acreditou ser sua amiga e revela com firmeza: Eu fui enganada por você, Isis. Eu te dei confiança e você fez isso comigo. Henrique, ainda com a verdade que não podia mais guardar, revela mais um segredo devastador. Eu descobri mais coisa depois de tudo. Lady também foi amante de Guga na época. E ela, Shirley e Evelyn são uma família que se enfiaram nesta casa para chantagear Isis com essa história. Queriam arrancar dinheiro de você, Berta, usando o segredo da Isis. Eu passei esse tempo todo vigiando os passos dessa desgraçada. Sei da vida toda dela. O choque toma conta da sala e todos os olhares se voltam para Lady, Shirley e Evelyn. Berta, sem conseguir lidar com toda aquela verdade, comenta com a voz trêmula de raiva: Então tudo isso foi uma grande mentira. Eu fui enganada por todos vocês o tempo todo. Henrique, com dor, lamenta: Sim, mãe, eu sei o quanto isso é difícil, mas eu não podia deixar você viver mais nessa mentira. Berta olha para Shirley com olhos cheios de desilusão e raiva e com a voz firme diz: Você só se casou comigo por interesse, não é? Estava com Lady o tempo todo me enganando. Shirley tenta se explicar, mas é interrompido por um tapa forte de Berta, que o atinge com toda a força de sua frustração. Shirley fica paralisado com a dor, enquanto Berta, cheia de ódio e decepção, grita: Você e todos vocês têm que agradecer por eu não chamar a polícia agora. Lady, em pânico, tenta justificar suas ações, mas é imediatamente enxotada de casa, junto de Shirley e Evelyn. Berta, em sua dor, diz com voz firme: Saem da minha casa agora. Não quero ver a cara de nenhum de vocês aqui. Tomás, tentando acalmar a avó, se aproxima dela e a segura com ternura, mas Berta está profundamente arrasada. Ela tenta controlar as lágrimas, mas a dor da traição é visível. Ela olha para Henrique e Tomás, seus únicos aliados naquele momento de revelações devastadoras, e sussurra:
Como pude ser tão cega? Henrique se aproxima dela, colocando a mão em seu ombro, e Tomás faz o mesmo. Eles tentam confortar Berta, mas a dor é profunda e as palavras não são suficientes para aliviar o que ela acabou de descobrir. A casa, que sempre foi um lar de confiança, agora é um campo de batalha, onde as mentiras se desfez, deixando a verdade nua e crua à frente deles. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.